Oi, gente! Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo no consultório de uma paciente que foi na emergência e erraram o diagnóstico dela. É isso mesmo, no final acabou tudo bem, mas vim aqui conversar com vocês sobre isso porque é algo que pode acontecer com qualquer um. Quer saber tudo da saga dessa paciente que erraram o primeiro diagnóstico? Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Essa minha paciente era uma senhora já, cerca de 70 anos, e o quadro inicial foi dor nas pernas, dores articulares, inchaço e vermelhidão. Como isso tudo aconteceu no final do ano, ela estava com visita em casa, ela começou a não valorizar o que tinha acontecido um pouquinho antes, mas chamou muito a atenção quando as pernas incharam e ficaram vermelhas. E depois, perguntando, ela disse que tinha também dor nas articulações das mãos, dos dedos, basicamente de tudo. E aí ela resolveu procurar atendimento médico na emergência. Chegando lá, ela foi atendida, fizeram um histórico rápido, nem colheram exame de sangue, porque, enfim, não precisava naquela hora e tudo, e falaram para ela que ela provavelmente tinha alguma insuficiência venosa e talvez alguma doença reumatológica associada. Mandaram ela procurar um médico, enfim, depois, ou um reumato, ou um clínico, para investigar o que estava acontecendo. E aí ela começou a não melhorar, ela já tinha uma consulta marcada no endocrinologista dela, porque ela tinha hipotireoidismo e tratava com ele. E aí chegando lá, eu nem conheço esse médico, mas ele foi fantástico. Quando ele examinou ela, ele fez o diagnóstico só olhando, falando, olha só, a senhora tem uma arbovirose, ou isso é dengue, ou provavelmente isso é chikungunya. Pediu os exames direitinho e eis que ele fez o diagnóstico. A paciente, na verdade, tem sorologia positiva para dengue e para chikungunya. E aí ele prescreveu algumas medicações sintomáticas, que é isso mesmo. E aí depois de uma outra consulta que ela acompanhava com um psiquiatra, ele sugeriu que ela fosse me procurar, que procurasse um infectologista, porque ela continuava com queixos de dores e inchaço nas articulações. E aí ela chegou para mim contando essa história toda, a gente medicou, a gente pediu outros exames e tudo, e essa paciente vai ficar muito bem. Mas por que eu venho aqui alertar para vocês? Eu entendo que às vezes a gente está ansioso em casa, passando mal e tudo, e queira ir para a emergência, achando que lá na emergência a gente vai resolver o nosso problema. Só que, gente, emergência, o nome já diz. Se você está passando muito mal, se você tem alguma coisa que não pode esperar, ou que se você não tem um médico que te acompanha, que você possa ligar, que possa te ajudar nesses momentos, ok, você vai a uma emergência, mas provavelmente lá não vão conseguir fechar um diagnóstico exatamente do que é. Ainda mais se não são casos muito, muito, muito urgentes. É isso que a gente tem que ficar na cabeça. Às vezes as pessoas ficam muito bravas. Eu fui na emergência e falaram que era só uma virose, ou falaram que não é nada, que eu tenho que procurar outro médico depois. Porque ali, naquele momento, a gente quer o quê? Basicamente separar quem tem alguma coisa grave que precise ficar internado ou quem não é grave e possa ter um acompanhamento com algum outro especialista ou algum outro médico. E fora isso, ainda tem uma outra questão, que o médico que está ali na emergência, muitas vezes não, isso depende muito de qual hospital que você está, enfim, qual médico que está ali. Às vezes ele ainda não tem uma especialização, às vezes ele é um recém-formado, isso não quer dizer que não é bom. Às vezes ele não tem experiência suficiente. Por exemplo, eu com 22 anos de infectologia, eu já vi de tudo. E a gente até, assim, brinca, falando que, olha só, você só cumprimenta quem você conhece. Então, se tem uma doença que você nunca viu ou algum diagnóstico que você nunca leu a respeito, é muito difícil de você supor. E vamos lá, a gente está no meio de uma epidemia de dengue e chikungunya. Então, assim, as pessoas deveriam estar aptas a olhar um quadro e pelo menos suspeitar. Mas, enfim, o colega que estava lá na emergência nunca viu ou não sabia, ou às vezes
as pessoas não têm aquela aptidão para filtrar dos pacientes o que é. Nem todo paciente vai chegar para você e vai falar, olha, eu tive febre, tô com dor articular, é isso, é aquilo que te guie. Essa paciente, por exemplo, quando eu perguntei, fiquei perguntando, você teve febre? Teve febre? Teve febre? Ela disse que não. Eu falei, mas não teve mesmo? Como é que isso tudo começou? Ela falou, eu tive um calafrio, fiquei tremendo de frio. Eu falei, então isso, será que não podia ter sido febre? A senhora botou o termômetro? Não botei, mas realmente eu estava me sentindo quente. Então, se você vai puxando, o paciente acaba te contando o diagnóstico, mas na emergência ali são vários fatores, é muito rápido, é muito confuso ali. Então, de maneira nenhuma eu estou falando não vá na emergência porque não é bom ou porque você não está sentindo. Se você acha que você está realmente numa emergência, vá. Mas se você tem condições de marcar com o médico no consultório, com calma, para o dia seguinte, ou se você tem aquele médico que você chama de seu que te acompanhe, aí você pode sim ligar para ele, enfim, marcar uma consulta e a maioria das coisas vão ser resolvidas nesse momento. É diferente se, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho uma dor no peito, que aí eu tenho que sair correndo e ir para emergência, ou enfim, se eu faço uma crise convulsiva, se eu tenho uma queda, existem questões que não tem jeito, que vão ser resolvidas na emergência sim. Então, o que você precisa saber na hora de pensar se você vai para uma emergência ou não? Se você está sentindo alguma coisa que é muito grave, um sangramento, um trauma, se você acha que não dá tempo de conversar com nenhum médico, de marcar uma consulta, realmente você tem que ir para emergência. Mas lá, não espere que o médico vá conseguir fechar um diagnóstico assim definitivo. Provavelmente ele vai descartar alguma coisa grave e vai te encaminhar para algum especialista ou algum clínico para prosseguir a investigação. Não fique nervoso, não fique bravo com o médico da emergência achando que ele não quer te atender direito, porque não é isso, gente. A gente tem que botar isso na cabeça. Eu fico vendo lá na emergência do hospital que eu trabalho, muita gente assim, às vezes espirrou, começou com febre, naquele momento vai para emergência e quer um diagnóstico com 1 hora de febre. Isso nem o melhor especialista do mundo vai conseguir, porque nem deu tempo de alterar os exames. Então, vamos ter calma. A outra coisa se possível, tenha um médico para chamar de seu, porque nessas horas ele vai te conduzir e vai te orientar qual é o melhor caminho a seguir. Se é um consultório, se é uma emergência, se vamos fazer exames. Isso é importante também. E vamos lá, só voltando no caso da minha paciente. E se ela não tivesse ido no endócrino, tivesse, enfim, acreditado no diagnóstico lá da emergência e ficasse com um quadro de possível insuficiência vascular ou um quadro de artrite? Ela provavelmente não ia ter sequela nenhuma, mas ela ia gastar um tempo indo em 2 outros especialistas que, enfim, ou iam fazer o diagnóstico ou iam descartar, porque às vezes também tem isso, né? O médico especialista, ele fica muito focado só ali nas doenças da especialidade dele e manda para outro especialista, não consegue ali se aprofundar, coisa que um clínico geral faz com muita propriedade. Essa paciente ia ficar bem, mas provavelmente ia sofrer um pouquinho ainda com dores, ainda com mal-estar e não ia ter o seu diagnóstico, porque isso sempre, assim, ajuda o quê? No tratamento e para a gente traçar o prognóstico. O que é isso? Se eu sei o nome da sua doença, eu consigo dizer como que eu vou tratar e quanto tempo você vai ficar assim. Isso que é importante para as pessoas. Olha, daqui a 1 mês, 2, as suas dores vão melhorar e você não vai ficar com sequela. Agora, se isso fosse uma doença reumatológica, às vezes tem algumas doenças reumatológicas bem graves, isso quer dizer o quê? O uso de imunossupressores ou corticoide pela vida toda e tudo. Então, a gente precisa desse nome para saber como tratar e como levar, como aconselhar melhor os pacientes. Era isso, até a próxima e obrigada!